Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu vou ler hoje novamente na tradução da linguagem de hoje, e a gente vai discutir o texto, né? A partir dos versículos. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos capítulo 5 de Romanos, do 12 até o versículo 21. Muito bem, o texto dessa semana, hoje nós estamos com menos tempo porque o culto se estendeu um pouco mais, nós vamos fazer o estudo um pouco mais breve, tá? O texto dessa semana, que é obviamente a continuação do texto da semana passada, ele traz uma novidade na argumentação de Paulo. Se você voltar para o capítulo 4, você vai encontrar lá a comparação que Paulo faz da lei que foi dada no Antigo Testamento, do começo do surgimento do povo de Israel como povo escolhido de Deus, e a figura principal do capítulo 4 é Abraão. E aí Paulo vai argumentar no capítulo 4 que Abraão foi aceito por Deus não por causa da lei, mas por causa da fé, porque quando ele foi chamado por Deus, nem tinha lei ainda, né? Então ele é aceito por Deus por causa da fé e não por causa da lei. Nesse texto de hoje, já no capítulo 5, o que Paulo faz? Ele para de fazer a comparação específica com Abraão, e aqui o objetivo é bastante simples. Lá no capítulo 4, Paulo estava comparando, provavelmente direcionando a sua argumentação para o pessoal da igreja de Roma, que era de origem judaica, ou seja, judeus que tinham se convertido a Cristo. Agora, em vez dele falar a respeito
de Abraão, Abraão que era o patriarca, né, entendido como patriarca dos judeus, ele retoma lá no começo, na criação de todo o ser humano. E agora a comparação não é mais com Abraão, mas com Adão, né? Então é como se ele estivesse dizendo assim: ó, vamos entender o seguinte: se em Abraão Deus aceitou Abraão por causa da fé e não por causa da lei, então a graça de Deus se revela para o povo escolhido do Antigo Testamento, que são os judeus, por causa da fé. Vamos agora entender que também é assim quando você vai pensar não nos judeus, mas nos não judeus. Por quê? E por que ele volta para Adão? Porque se o povo de Israel tem como sua origem o patriarca Abraão, o ser humano que não é da descendência de Abraão tem a mesma origem, Adão, né? Então todos são descendentes de Adão, independente de ser judeu ou não, né? Então agora o que Paulo passa a fazer? Ele começa a falar, ou ele remete a comparação de Cristo com Adão, tá? E aí você vai entender: para os judeus que foram aceitos por Deus por causa da fé, ele usou o argumento de Abraão. Abraão, o pai da nação judaica, foi aceito por Deus por causa da fé e não pelo cumprimento da lei. E se não é o cumprimento da lei, então você tem um problema em potencial na igreja de Roma, que era a tentativa de judeus quererem que os não judeus adotassem prática da lei. E aí Paulo vai dizer: não tem que fazer nada disso, porque o patriarca de vocês, aquele que deu origem ao seu povo, não foi aceito por Deus por causa do cumprimento da lei. Ele foi chamado antes de ter lei, né? E ele foi aceito por Deus, não pela lei, mas pela fé. E agora então ele vai estender esse argumento também para os não judeus. Então obviamente que ele não pode falar de Abraão, porque Abraão é o patriarca dos judeus. Como é que você vai falar para quem é não judeu? Ele volta lá na criação. E aí o que ele vai fazer? A comparação de Jesus com Adão. E aí então você tem o texto de hoje, começa aí no versículo 12, né? Ele diz assim, ó: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Você percebe que ele sempre volta em afirmações que ele já fez antes. Nós vimos isso no capítulo 3, todos pecaram, todos dependem da graça e misericórdia de Deus. Aqui ele vai dizer assim: o pecado entrou no mundo por um só homem. Por quê? Porque ele foi o primeiro a pecar, mas isso se espalhou e todos os outros pecaram. Então não tem ninguém fora, você não tem exceção à regra na questão de estar diante de Deus e ser pecador. A única exceção à regra ele vai discutir justamente nesse texto, né? Então veja só, versículo 13: antes da lei ser dada, lembra aqui, quando ele falou de Abraão, também não tinha lei. Agora ele está falando para quem não é de origem judaica. Antes da lei ser dada, a lei não foi dada para o não judeu, foi dada para o judeu. Mas antes da lei ser dada, o meu texto aqui subiu, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Opa, espera aí, como é que é o negócio? Quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Quer dizer então que aqueles que não estão debaixo da lei não podem ser analisados e nem julgados a partir da lei que eles não têm. É como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês que são judeus, não vá pegar a lei que é a sua tradição para julgar o outro que não é judeu. Por quê? Porque ele não tem essa lei, ele não recebeu essa lei, não faz parte da cultura dele, não faz parte da herança dele. Ele foi chamado por Deus para ser parte da igreja, mas ele não tinha essa lei. Então, onde não tem lei, você não pode usar a lei para balizar quem não tem lei, tá? Então, vamos pegar um exemplo disso na prática, tá? Nós temos na lei atual, né? Vamos pegar a lei brasileira,
você tem na lei brasileira uma afirmação que é interessante, que é diferente dessa aqui. Na lei brasileira tem uma afirmação que diz o seguinte: o seu desconhecimento da lei não pode ser usado como argumento para descumprir a lei. Então, eu não sabia que não podia estacionar o carro nesse lugar aqui. Vai ser multado do mesmo jeito, porque o seu desconhecimento não anula a lei. Na nossa lei é assim que funciona, tá? Eu não sabia que não podia. Você não saber não invalida a lei. Aqui Paulo está usando o argumento contrário. Ele está dizendo: para quem não tinha lei, para o não judeu que não tem essa tradição, você não pode pegar uma lei que não é deles e dizer: você vai ser julgado a partir dessa lei. Ele não tem essa herança, tá? Então, na realidade, o que Paulo está fazendo aqui é dizer: vocês que são da igreja e que têm a tradição judaica e que têm a herança da lei, não olhem para o não judeu que faz parte da comunidade e avalie esse não judeu a partir da sua herança cultural, da sua herança religiosa, porque ele tem outra herança, ele tem outra tradição, ele não vem da mesma tradição que você, tá? Isso, se você quiser fazer uma comparação com o que acontece hoje em dia, você pode ter isso facilmente nas comunidades de fé, com a diferença de como as famílias criam as pessoas, os filhos, né? Toda a família cria filho do mesmo jeito? Não, uma é mais aberta, mais liberal, a outra um pouquinho mais mediana, a outra é mais fechada, mais conservadora, uma é rígida, a outra é nem tanto, a outra o famoso laissez-faire, deixa como que tá para ver o que vai dar, né? E aí você chega na igreja, tem gente com todas essas formas diferentes de criar, né? Qual que está certa? Não tem certa, tem diferente. Uma é de uma família, a outra é de outra, uma é mais rígida, a outra menos rígida. Você não pode chegar aqui e falar assim: a régua aqui da igreja é essa aqui, você tem que se adaptar. Assim funciona. Você não pode fazer isso, né? Porque as famílias existem, inclusive sem a igreja, e elas têm a sua forma de ser por natureza dela, da própria família, e não do que a igreja, mesmo que a igreja ensine e diga que o ideal seria assim ou assado, né? Então você não pode impor uma forma de fazer as coisas, porque quem está na frente da igreja, o líder, ou seja lá quem for, acha que o certo é daquele jeito. Não dá para fazer isso. O que Paulo está fazendo aqui é dizer exatamente a mesma coisa entre pessoas que são oriundas de duas culturas distintas: o judeu, que tem uma herança religiosa específica, e o não judeu, que tinha várias heranças diferentes. E às vezes, dentro de uma mesma comunidade, você tinha gente com heranças culturais completamente distintas entre os não judeus. Um era grego, o outro era romano, o outro, mas não era cristão, né? Era de herança romana. A cultura romana, nessa época de Jesus e de Paulo, não era dessa forma. A cultura romana, depois na história, vai adotar uma série de práticas que era comum na cultura grega, mas aí ainda não, né? Quem já estudou um pouco de história da educação sabe disso, né? Os romanos reprisaram ou retomaram muita coisa da tradição grega e valorizaram muito da tradição grega, né? Principalmente na sua formação cultural. Mas isso é uma coisa que vai acontecer depois dessa época, aí ainda não tem, né? Então aí você tem a igreja de Roma com gente de várias origens, com várias práticas religiosas diferentes, e tem os judeus. E aí Paulo fala assim: vamos perceber o seguinte: todos nós viemos, no fim das contas, de um só homem, que por meio dele entrou o pecado no mundo, é o tal do Adão, né? Então o Adão é o sujeito que traz o pecado para o mundo. Mas antes da lei ser dada, já existia pecado, já estava lá, porque o ser humano já estava lá. E onde tem ser humano, vamos ver se adivinha, vai dar errado, né? É a famosa, aquela brincadeira que a gente faz hoje em dia da lei de Murphy, né? Se uma coisa tem chance de dar errado, vai dar errado, né? É o ser humano, está lá, tá. Se tem ser humano, tem pecado também.
E por que tem pecado? Porque todos pecaram, é o argumento de Paulo lá no capítulo 3. Tá? E aqui ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Ele vai dizer assim: antes da lei ser dada já existia o pecado no mundo, porém quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão, e agora ele começa a fazer a comparação, finalzinho do versículo 14. Adão era a figura daquele que havia de vir. Quem é o que havia de vir? Jesus. Ele vai fazer a comparação de Adão e Cristo. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e aquilo que Jesus faz, que ele vai chamar de presente que Deus nos dá. É a mesma coisa? Não. O que Paulo vai argumentar? Aí, na segunda parte do 15. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Adão pecou. Lembra da expressão do salmista? Lembra do salmo atribuído a Davi? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Qual que é a ideia do salmista? Eu não tenho para onde ir, porque eu já nasci desse jeito. É a compreensão judaica de que todo sujeito que nasce, ele já nasce como fruto daquela árvore que já tinha problema, que era a árvore de Adão. Aí você pode dizer assim: pastor, mas isso aí é meio complicado de aceitar, porque como é que você vai dizer que uma criancinha que acabou de nascer, nem sabe falar, nem sabe fazer nada, como é que você vai dizer que ela é pecadora? Nesse sentido de ter consciência do pecado, não tem mesmo. É lógico que uma criança recém-nascida não tem nenhuma consciência disso. Agora, você quer ver se criança é tudo boazinha? Pega dois nenê e bota junto e põe um brinquedo só perto das duas. Vai dar problema, porque as duas querem o mesmo. Tá? Mas é nenenzinho, mas vão brigar por causa do mesmo brinquedo. E se você der um igual para cada uma, vão brigar porque as duas querem os dois. Você já viu esse filme, né? Você conhece isso aí, né? Então, é inocente. Até a página 3. É a natureza humana, é assim que ela é, certo? Mas não tem consciência, mas já sabe que quer tudo para ele. Essa é a característica do ser humano, né? E para mim, comigo, o resto é problema do outro, Então tem que entender isso, porque é muito fácil argumentar: já se viu falar que todo mundo nasce em pecado, e as crianças que são inocentes. É inocente, mas não muito. É inocente, mas no sentido de não ter consciência do que é mal, mas já tem a herançazinha que vem junto com ela. Lógico que não é como o adulto que faz isso de caso pensado e faz isso para prejudicar o outro de maneira pensada. Aí é outra história, Aí não é só pecado, aí é maldade, é outra história, Mas só para a gente entender que Paulo está dizendo: em Adão todos estão igualados. Em Adão muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Por quê? Porque é a herança. Todos nós herdamos, não tem para onde fugir. E aí, ainda no 15: mas a graça de Deus, e agora ele está falando de Cristo, que é aquele que traz a graça de Deus. A graça de Deus é muito maior. Por quê? Porque se o pecado entrou por um só, como é que vai ser com a salvação que Deus dá? Também é por meio de Cristo, também é por meio de um só, mas não é igual. Por quê? Porque um generalizou o pecado. E aí você vai dizer: então Jesus veio e generalizou a salvação? É ou não? Vamos ver o que ele fala. Olha aqui, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Você poderia dizer assim: peraí, o argumento está bom, mas não está correto, porque se o pecado entrou na humanidade por meio de um só homem,
que todos pecaram por causa dele, e todos foram atingidos por causa dele, se você for levar esse argumento ao pé da letra, a vida de Cristo, então, tem que trazer salvação para quem? Para todos, porque senão a salvação não é tão grande assim, né? E aí você vai entrar num conflito incrível e que é histórico na igreja, que é aquela história de dizer quem que é salvo e quem não é, né? Como é que você vai dizer que o sujeito é salvo e não é, né? E aí eu tenho que dizer, como eu falei na última aula aqui, né, que a gente não pode entrar nessa discussão da igreja que pertence a Deus e da igreja instituição, né? Aquela expressão que eu usei na outra semana aqui. A igreja de Jesus Cristo vai muito bem, obrigado. Ela é composta por todos aqueles que estão comprometidos com o Evangelho de Cristo e com os valores que Ele ensinou, e eles estão presentes em tudo quanto é tipo de religião, até naquela que não é cristã, e até fora da igreja. Tem gente que segue o exemplo de Cristo. Esse faz parte da igreja de Cristo. Não confunda isso com igreja e instituição, né? E ainda mais no nosso tempo, que igreja e instituição, hoje, também falei disso a semana passada, hoje as igrejas, em vez de cultuarem a Deus, elas estão em competição com as outras, né? Não vai lá na outra igreja lá, não é na igreja da Rua 7, vai na igreja tal, porque lá tem café no pulo, sabe como é que é? Lá Deus age, lá Deus cura, lá Deus faz milagre, lá Deus expulsa demônio, né? Eu acho interessante que os demônios só vão nas igrejas que o pessoal expulsa, você já viu isso? Né? No lugar que não tem expulsar, não tem exorcismo, o diabo não vai? Não vai no culto? Ele não participa? Não, ele só vai nos lugares que é para ele ser esculhambado lá na frente de todo mundo. Desculpa, mas esse diabo é burro demais. Esse diabo aí não é o diabo que a Bíblia fala, né? Isso aí está muito mais próximo de uma pantomima do que de um exorcismo de fato, né? Eu vou contar uma história para vocês que eu já contei há muitos anos atrás aqui na mesma igreja. Alguns anos atrás eu tinha acabado de ser ordenado, era pastor novo numa igreja no interior do estado de São Paulo, uma igrejinha pequenininha, numa cidadezinha menorzinha ainda. E estava no final do ano, tal, ia ter aniversário da igreja, a igreja que eu era pastor. E aí o pessoal da igreja falou: vamos convidar as outras igrejas, a cidade é pequena, não tem tantas igrejas assim, né? Vamos convidar as outras igrejas para eles fazerem parte do aniversário. Perfeitamente. Aí o presbítero chega para mim e fala assim: ó, é o seguinte, ó, eu concordo que convide, mas vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque sabe aquela igreja, tal lugar assim, na avenida tal lá, então, tem uma mulher que vai lá, naquela igreja, o pastor de lá já me falou, toda vez que ela vai na igreja, ela dá espetáculo. Ela chega lá e rola pro chão, que é o diabo, não sei o que tem mais, e ele tem que fazer lá o exorcismo para ela sentar no banco, né? Se você chamar a igreja, eles vão vir, e ela vai vir também, ela vai querer pedir no meio do culto. Não, pode convidar. Aí chegou o dia do culto, tal, aquele negócio, todo mundo chegando, já tinha aquele negócio de hora de verão, que ainda estava claro, né? O pessoal começou a chegar, tal e coisa, chegou o pastor da igreja e chegou a tal da mulher. Aí eu chamei ele e chamei ela. Falei: cara, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vamos lá numa salinha lá da igreja e falei assim: ó, o negócio é o seguinte, deixa eu dizer para vocês todos, nós vamos ter um culto aqui. A informação que eu recebi é que a senhora costuma dar piti lá na sua igreja. Se a senhora der piti na nossa igreja aqui, na hora do culto, eu vou botar você para fora. Você vai passar vexame na frente de todo mundo. Aqui você não vai dar piti. Lá na sua igreja você pode fazer o que você quiser, mas você está na minha igreja. Você está na comemoração do aniversário da nossa igreja. Então, se você quiser participar, você entra lá, senta, participa do culto, assiste e tal. Se você já está com intenção, antes de começar o culto, de fazer showzinho lá na frente, eu vou fazer você passar vergonha. Adivinha o que aconteceu? Vamos ver se adivinha. Ela sentou no banco, ficou quietinha, participou de toda a liturgia e não abriu a boca de nada de fazer piti. Ué, o diabo não veio? Não, é porque ela estava acostumada com essa pantomima lá na igreja dela. Aqui você não vai fazer, porque você vai passar vexame, né? E aí eu lembro que teve gente: pastor, você vai falar uma coisa dessa, a pessoa vai ficar
brava com a igreja. Espera um pouquinho. Espera aí. Você acha que a casa está voando? Isso aqui é um templo. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Não estamos aqui para fazer festinha, nem para fazer escarcel aqui ou fazer escândalo na igreja. Não vai fazer. E tanto não tinha problema, porque ela sentou lá e ficou quietinha o resto do culto. Não teve problema. Teve o culto, teve lá um bolinho depois lá para comemorar, tal coisa, e a mulher ficou quieta. Né? Se você não falasse nada, adivinha? Ia fazer. Tá? Então é interessante isso, porque tem essa situação assim. Parece que o diabo sempre vai no mesmo lugar, né? Eu acho estranho. Esse diabo aí é muito burro. Esse diabo aí não é muito esperto, não. Né? Aquele que a Escritura fala, que é como um leão, que fica procurando uma brecha para te derrubar, é muito mais esperto. Aquele lá é complicado. Mas esse aí não é muito esperto, não. É meio burrinho. Tá? Então, o que Paulo está fazendo é dizer, do mesmo jeito que entrou o pecado no mundo por um só homem, e aí todos foram afetados por esse pecado, e o pecado sempre existiu, mesmo quando não tinha lei. Agora, quando vem Cristo, o que acontece? A graça de Deus é ainda maior. Por quê? Porque se Deus fosse levar em conta o que cada um faz, se fosse levar em conta o que as pessoas fazem em termos de pecado, quem poderia ser salvo? Ninguém. E aí você vai, e ele vai usar essa expressão mais à frente, ele vai dizer, eu gosto mais da tradução antiga, que dizia assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para dizer o seguinte: o que era problema, e era um problema abundante, a graça vem maior ainda nisso. Vamos resolver isso aqui, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Paulo fala aí no versículo 17: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Lembra da expressão que ele vai usar lá no capítulo 6, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? O salário do pecado é o quê? A morte, né? O pecado de Adão introduziu algo que não era planejado, ou não era esperado, que era a morte. Você pecou, então agora qual é o salário? Qual é a consequência? Qual é o pagamento pelo pecado? Vai morrer, né? Então a expressão mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Ou seja, a graça de Deus é muito maior do que o pecado humano. Por quê? Porque o pecado humano não é um só. O de Adão foi um que trouxe a morte. Mas qual é a quantidade de pecados de cada indivíduo? Quantas vezes você pecou? Desde que você nasceu até agora? Melhor não contar, né? Não é não? Melhor não fazer a contabilidade de quantas vezes você pecou, porque você vai falar: nossa, tudo isso? Não é? Então, a graça de Deus é tão grande que é capaz de perdoar todos eles, até aqueles que você ainda não cometeu, até aqueles que você ainda não pensou. Olha o tamanho dessa graça. Olha a amplitude do que Paulo chama aí de superabundante graça. Não é só capaz de perdoar o pecado de Adão que trouxe a morte, é capaz de perdoar todos os pecados de todas as pessoas em todos os tempos. Olha o tamanho dessa graça, tá? E é isso que Paulo está dizendo aqui: a distância é monstruosa. Portanto, versículo 18: assim como o pecado, como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Aí você vai dizer assim: não pode. Vai voltar aquela discussão que eu falei, que é quem é salvo, quem não é, né? E o pessoal presbiteriano, e a nossa igreja é de linha presbiteriana, ainda fica brigando. Eu acho incrível
para não dizer absurdo, mas fica lá assim: não pode, porque na teologia do Calvino diz que são só os eleitos. E quem é que é eleito? Não sei, mas é só os eleitos, né? Certo? Então Calvino usa essa expressão. Você tem que entender que essa é uma coisa, é uma teologia desenvolvida por Calvino. Ele chama de expiação limitada, né? O sacrifício de Cristo é limitado àqueles que creem. Mas quem é que crê? Não sei, mas é só para quem crê, né? E essa era a linha de Calvino. Se você perguntar para mim, eu vou dizer assim: eu prefiro mais a linha do Calbart, que também é calvinista, mas que é mais próximo de nós. Calbart escreveu, é de linha reformada, mas é mais recente. E Calbart diz assim: quem é que é o eleito? Quem são os eleitos? Ele diz assim: o ser humano. A eleição de Deus é a eleição do ser humano, é Ele que é o alvo da sua graça. Mas eu não sei quem é que vai ser salvo, quem não vai, quem vai ser chamado, quem não vai. Nem eu sei, nem quero saber. Porque se a gente começar a especular, você vai começar a querer julgar quem é e quem não é. E essa não é a função da igreja, nunca foi e nem deve ser. Então é melhor pensar a partir da linha do Bart, né? E alguém, você vai dizer assim: nossa, o pastor está muito liberal, tá? Bart não tem nada de liberalismo teológico. Isso aí é conversa de quem é fundamentalista e fala bobagem. Nunca leu Bart na vida, não sabe o que Bart falou, mas é mais fácil falar: como é diferente do que eu penso, então está errado, né? Bart é de linha teológica reformada e ele diz: a eleição, o eleito de Deus é o ser humano. Mas eu não sei quem vai crer. Nem quero saber. O máximo que a gente sabe é se a gente está no momento se sentindo eleito ou não, e não mais do que isso. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: você quer saber como é que é a vida cristã? É como se você estivesse em um lugar todo escuro e você tivesse na sua testa aqui um bonezinho daquele, sabe aquele bonezinho de pescar que tem uma luzinha? E tem uma luzinha bem fraquinha que só dá para você ver o próximo passo, o outro já não enxerga. É isso aí que é a vida cristã, é um passo de cada vez. Você só vê o próximo passo, o outro vai depender de você andar esse primeiro para você ver mais um passo. É assim que funciona e é assim que Deus nos conduz. Não é: eu já entrei uma autopista daquela toda iluminada que daqui até o céu está tudo. Não é assim, né? Você sabe como é que vai ser hoje de tarde? Você sabe como é que vai ser? O que você vai enfrentar de tarde hoje? Não sabe, não é? Está tudo em ordem. Chega em casa, queimou a geladeira. Você tinha previsão disso? Você sabia que ia acontecer? Lógico, eu estou dando um exemplo esdrúxulo, só para você entender. Você não sabe o que vai acontecer. Essa é a realidade do que crê. Deus te dá a condição de andar pela fé, um passo de cada vez. Se você quiser correr, não vai dar certo, vai cair para o caminho. É assim que funciona. Tá? Então aqui o que Paulo faz? Dá uma olhadinha. Cristo traz a graça de Deus e ela é tão grande que ela é capaz de salvar quem? Todos. Todos. Em todos os tempos. Mas é muito pecado, é muita gente, é muita coisa errada. Agora você entendeu o tamanho da graça. Ela é tão abundante que ela é capaz de fazer aquilo que é impossível. E por que é impossível? Porque ninguém vai obedecer, vai todo mundo continuar sendo o mesmo pecador do capítulo 3. Tá? Olha aqui, E assim, versículo 19: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, que ele está falando de Adão, né? Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Agora você entendeu o que ele disse lá no começo, lá no 12, no 13. Adão é o tipo daquele que viria. Adão trouxe a morte, ou aquele que viria trouxe a salvação, a vida. A vida que é capaz de alcançar a muitos, como
o primeiro Adão alcançou também a muitos. Tá? Isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, e aí nós estamos falando do Adão, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, que leva Deus a aceitar as pessoas, ele continua afirmando que Deus aceita as pessoas por causa da graça dele, né? Assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. O que era impossível, porque todos estavam destinados à morte, é corrigido por Deus por causa da sua graça e traz agora vida eterna. É a correção de Deus, é a forma de Deus resolver o problema do ser humano. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida aquela expressão que é popular que diz assim: para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Agora Paulo vem assim: então, deixa eu te dizer uma coisa, para a morte também tem jeito. Sabe qual é a solução para a morte? A graça de Deus em Cristo Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O problema principal do ser humano, que Paulo fala também em outra carta, você deve lembrar lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, né? Ele vai falar lá, né? O último inimigo a ser vencido é a morte, mas esse inimigo já foi vencido pela ressurreição de Cristo. E quando ele é ressuscitado pelo Pai e vence a morte, Paulo vai dizer lá no capítulo 15 de 1 Coríntios: a nossa ressurreição está garantida, a nossa vitória está garantida por causa da vitória de Cristo. Não somos nós que vencemos a morte, nós fomos aceitos por Deus por causa da sua graça, e isso resolve o maior de todos os nossos problemas. Nós estamos destinados, como todo ser humano, judeu ou não, a mesmo destino, morte, e Deus resolveu isso em Cristo, e agora nós estamos destinados à vida eterna. Essa vida, e isso fecha a nossa conversa de hoje, última frase do texto: essa vida, a vida eterna, é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por aquilo que você faz, não é pela sua obediência, não é porque você é melhor do que os outros, porque é judeu e o outro não, ou porque você não é judeu e o outro é sua por causa de Jesus Cristo. Foi assim na igreja de Roma, continua sendo assim em qualquer igreja nos nossos dias. A vitória sobre a morte, a vida eterna é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim, sempre vai ser esse o caminho escolhido por Deus. Tá bom? Deu para entender a ideia desse texto? Então, se no capítulo 4 Paulo fez uma comparação falando mais especificamente voltado para os judeus, aqueles que eram da descendência de Abraão, agora ele fala para todos os outros, inclusive os não-judeus, dizendo: vocês estavam no mesmo balaio do que os não-judeus, vocês também são herdeiros do pecado de Adão, e o destino de vocês era o mesmo dos não-judeus, era a morte. Mas, e com isso a gente fecha a nossa conversa, repito: onde abundou o pecado, que não tinha solução, superabundou a graça. Por isso nós temos vida em Cristo. Tá bom? Muito bem, semana que vem nós vamos continuar com o capítulo 6, e fique atento, porque no capítulo 6 e depois no 7 nós vamos ver que o povo da igreja já tinha um argumento para dizer: então, eu queria seguir o exemplo de Jesus, mas eu não sou muito habilitado para isso não. O ser humano sempre dá um jeito de arrumar desculpa. Nós vamos ver que Paulo vai dizer: essa desculpa não cola não. Mas isso é cena do próximo capítulo, tá bom?